Oi, gente, Juliana Queiroz, nutricionista. Eu vou gravar pra vocês aqui agora a parte 2 do vídeo de menopausa. Se você não assistiu a parte 1 desse vídeo, eu convido você a voltar lá em cima, lá tá aí em algum lugar, a parte 1, que é onde eu falo como que você pode se prevenir, como que pode ser o processo de alimentação, se você na fase aí dos 30 e poucos, 40, já é hora de começar a se prevenir. Então, como que você pode fazer, como que a alimentação te ajudou a chegar até aqui, né? Parabéns nessa fase da menopausa, porque isso quer dizer que você está viva, é um processo natural. Então é isso, eu sou Juliana Queiroz, nutricionista, estamos aqui na fase 2 desse vídeo de hoje, tá? Se ouvir um barulhinho aí, não estranhe, meus filhos estão aqui soltos pela casa. Então é isso. Então, gente, menopausa. Tudo que você fez de saudável até aqui, você vai colher os frutos agora na menopausa. Então, se você não fez nada saudável, agora você precisa fazer isso, então eu te convido a começar a prestar atenção nessa fase da sua vida. Porque na menopausa a gente vai ter a queda de dois hormônios muito importantes. São dois hormônios sexuais muito importantes que a gente tem, que é o estrogênio e a progesterona. Com a queda do estrogênio, principalmente, o que vai acontecer, gente? Redução da massa magra e o aumento da massa de gordura. E isso não é legal. Com essas estabilidades de hormônios que acontece, também nós vamos ter muito acúmulo de gordura no sistema circulatório. Então é aí onde aparecem as doenças cardiovasculares. Os problemas de osteoporose também são muito comuns nessa fase. Então, tudo isso aí a gente pode ter alteração. Então, se você já vinha tendo uma prática de atividade física regular, já vinha tendo já uma ingestão de água muito boa, se você já tinha cuidados com alimentação, noites de sono, com ansiedade, essas coisas, ótimo. Você vai passar por esse momento mais tranquilamente, você pode ter certeza. E se você está sofrendo, você saiba que se você não estivesse fazendo nada disso, estaria ainda pior. Então, graças a Deus, você já está nessa vida comum. Mas se você não está, vamos comigo então aqui nesse momento aqui para saber um pouquinho. Então, sintomas, eu vou falar os mais ligados à minha área. Na minha área, nós vamos ter de nutrição o ganho de peso, a pessoa vai ter ganho de peso, irritabilidade com mau humor. A pessoa fala assim, o que irritabilidade tem a ver com nutrição? Eu vou mostrar para vocês que a alimentação pode ajudar até nisso. Aumento da pressão arterial, dor de cabeça, dor das articulações, dificuldade para dormir, tudo isso aí são alguns probleminhas que a gente tem na menopausa. Então, antigamente você fazia uma redução alimentar básica e você conseguia eliminar 2, 3 quilos de boa. Hoje em dia você não consegue perder nem 5 gramas, você fica desesperado. Não fique desesperado. Isso já é um sinal de menopausa. Já é um sinal de que seu corpo está envelhecendo, que seu metabolismo está reduzindo e que você precisa ter um cuidado ainda maior para você poder voltar nessa fase. Então, como que a gente pode ajudar? Através de uma dieta equilibrada. Eu tô aqui olhando os slides, isso foi uma palestra que eu dei recentemente, então eu dividi em 2 fases para você, porque a palestra demorou um pouquinho. Então, além disso, você tem esses sintomas, você vai ter que ter uma dieta rica em alguns nutrientes. Então, você vai ter que ter uma restrição calórica, que como eu falei com vocês, como a tendência nossa nessa fase é ganhar peso, a gente vai ter que ter uma restrição calórica, um cuidado um pouco maior. Então, redução de carboidrato, redução de açúcares, de doces, né, redução de tudo que não for saudável, por exemplo, um arroz, você come muito arroz, muita massa, tem que ter uma redução dessas massas, desse arroz, um aumento de verduras, de folhagens, um aumento de frutas, um aumento de atividade física, ou fazer se você não fazia, de água. Então, tudo isso aí vai ter que ser bem observado. Um problema muito comum que tem é a queda baixa de cálcio e vitamina D. Isso aí, gente, os médicos vão observar, vai pedir exames, geralmente eles pedem uma bateria de exames para ver como que tá cada nutriente desse. E ele observa. Se você for conseguir fazer, se você for conseguir suplementar isso, não suplementar não, regular esses nutrientes com a alimentação, o médico vai falar com você, olha, procura um nutricionista, ele vai te indicar como, e às vezes alguns até falam para você quais são os alimentos importantes nessa fase aqui, né? Outros não, outros vai falar para você procurar um nutricionista para você poder regular. Mas, para você conseguir o cálcio, a gente acha que a melhor fonte, mais simples fonte de cálcio que a gente tem são os laticínios. Então, os laticínios, o leite, o queijo, o iogurte, a sardinha, o salmão,
vegetais de folhas verdes, escuras, todos eles são fontes de cálcio, então você pode ingerir isso na sua alimentação. Vitamina D, como vocês bem sabem, exposição diária ao sol, tem também a produção desse nutriente. Caso você não consiga através dessas fontes, o médico vai te suplementar a vitamininha mesmo, tá? Proteína. A proteína, gente, ela é muito importante. Eu sempre falo com vocês, para você reduzir o índice glicêmico, é bom você estar sempre comendo todos os carboidratos com proteína e com fibra, porque isso vai reduzir o índice glicêmico, que essa velocidade que o açúcar vai para sua corrente sanguínea, numa linguagem bem simples. Então, vai te ajudar a reduzir o índice glicêmico e vai fazer com que a velocidade também do seu trânsito intestinal seja melhor. Então, para quem tem constipação, que é intestino preso, vai ser muito bom essa boa ingestão de fibras, né? E a proteína vai auxiliar ali nesse índice glicêmico. Então, o envelhecimento, ele aumenta a necessidade de proteína dietética, porque os músculos reduzem sua capacidade de ativar a síntese proteica. Então, a gente tem que ter mais proteína ainda na nossa alimentação. Os fitoestrogênios. Com a redução dos 2 hormônios sexuais nessa fase, é extremamente importante que você tenha a ingestão dos fitoestrogênios, porque são eles quem vai ajudar. É uma forma da alimentação tentar pôr alguém no lugar dos hormônios, vocês me entendem, né? Então, essa forma aqui. Então, quem são os fitoestrogênios? Grãos integrais, como aveia, cevada, arroz integral, leguminosas como feijão, soja, ervilha, grão de bico, sementes como linhaça, gergelim, girassol, amêndoas e pistaches, vegetais como alho, cebola, repolho, espinafre, brócolis, cenoura, salsão, batatas e batata doce, frutas como ameixas, peras, maçãs, uvas, morangos e romãs. Então, esses são os fitoestrogênios. E eles são muito importantes. E vocês têm a obrigação de comer esses fitoestrogênios, porque eles estão substituindo os nossos hormônios que vão estar em queda. Então, assim, é muito importante você consumir esses fitoestrogênios. Os antioxidantes, tem até vídeo aqui falando sobre antioxidantes já, eles são muito importantes também, porque eles vão ajudar a saúde da mulher na menopausa, porque vão proteger os nossos ossos do sistema e o nosso sistema cardiovascular. Então, os antioxidantes, gente, eles têm uma luta diária contra os radicais livres. Eu falei com vocês sobre isso aqui. Os radicais livres são os nossos inimigos, tá? Não pensa que o inimigo é fulano, ciclano, não. São os radicais livres, tá? Vem dessa notícia. Então, vamos combater os radicais livres com quem? Antioxidantes. Então, vocês podem consumir aí frutas vermelhas, vegetais de folhas verdes, nozes, inhame, sementes, morangos, mirtilhos, framboesas, laranja, limão, limas, e vitamina C, acerola, tomate, que é rico em licopeno, espinafre, couve, vegetais folhosos ricos em beta-caroteno e luteína, e os betas em beta-caroteno, que é muito importante nesse momento, que cenoura, a beta-caroteno é a cor alaranjada, cenoura, abóbora, mamão, todos eles são muito importantes nessa fase também. Alguns médicos vão suplementar também vitamina E e ômega 3, tá? Lembra que vitamina E, eles podem passar essa suplementação em forma de remedinhos, ou então te pedir para você conseguir essas fontes na alimentação. Então, a primeira coisa interessante na ingestão de vitamina E é porque ela vai diminuir a fogaça, né? Que é esse calorzão que as mulheres têm na menopausa. Então, ele auxilia nos sintomas desse incômodo, dessas ondas de calor. Então, você vai ter em quem? Óleos vegetais, sementes, gema de ovo, vegetais verdes escuros. Gente, vegetais verdes escuros, tem tudo. Então, consumam. Germe de trigo. O ômega 3 vai te ajudar a prevenir osteoporose, depressão, ondas de calor, inflamações, entre outros. E as fontes, como todos aqui, os peixes gordurosos, podem ser peixes de águas profundas, salmão, atum, sardinha, que é mais em conta, mais acessível, tá aí também nessa parada, bacalhau, óleos de peixe, caranguejo, camarão, sementes de óleos de linhaça, chia, espinafre, agrião, alface, couve-flor, entre outros. Mas, gente, é uma fonte que muitas vezes o médico suplementa porque ela é mais difícil pra gente. Então, seria interessante a suplementação da cápsula de ômega 3, né? Que é o olhinho de peixe. E um
um nutriente super importante nessa fase é o triptofano. Por que o triptofano é tão importante nessa fase, gente? Porque o triptofano, ele é um aminoácido essencial, já falei sobre ele em outros vídeos, e ele vai te ajudar a regular o humor. Mulher na menopausa, o povo até já fala assim, né? Ih, tá na menopausa. Por quê? Ou TPM ou menopausa, porque é uma fase que já aumenta o humor daquela reduzida, né? Então, nessa fase, é interessante a ingestão de triptofano, porque além de regular o nosso humor, vai regular também o sono, a memória e o apetite. Então, ele vai ser muito bom, ele é um precursor da serotonina, da melatonina, que são hormônios que atuam no sistema nervoso. Quais são as fontes de triptofano? A melhor, chocolate, gente, mas não é um chocolate ao leite. É o chocolate amargo, né? De amargo ali. Eu faria assim, de 70% para baixo, tá? Então, o chocolate amargo é costume, gente. É costume, não tem jeito. Você vai começar pouquinho de pouquinho, daqui a pouco você está amando, tá? Banana rica em triptofano, peixes, produtos lácteos, grão de bico, chocolate, mel, todas essas são algumas fontes de triptofano, tá? O que você tem que evitar? Cafeína, álcool são muito importantes. Comidas muito picantes é bom dar evitada por conta desse calorzão, né? Também pode desencadear gatilhos de mudanças de humor, né? Então, isso tudo. Álcool também, gente, ele é muito perigoso para a osteoporose, tá? Então, é importante você se livrar. Então, evita consumir alimentos ultraprocessados, esses industrializados que tem muita coisa assim, esses caldos, esses macarrões instantâneos, esses temperos que existem aí, essas coisas já muito prontas, muito produzidas, esses hambúrgueres já vem de pronto de caixinha, esses lanches muito rápidos. Tudo que é muito rápido, muito fácil, não é legal. Então, evitar esses ultraprocessados, né? Frituras, evita excesso de carne vermelha. Então, faça um equilíbrio. 3 vezes na semana no máximo de carne vermelha. Põe ali um franguinho, um peixe, né? E diminuir a ingestão de sal, carboidratos refinados, alimentos açucarados, também dá essa redução. Evite comer, diminua a ingestão, né? E a dica que eu deixo para vocês, como sempre, é que o foco é saúde e não estética. A estética ela é uma consequência, não adianta você focar em estética e esquecer da saúde. E a minha dica que eu dou hoje para vocês, gente, é cuidado, muito cuidado com as propostas de coisas muito rápidas. Elas não fazem bem pro organismo. Cuidado com a ideia, muitas vezes fala assim, mas é o médico que tá vendendo tal remedinho que estão vendendo aí. Cuidado, existe uma indústria muito forte que tentando nos enganar. Tem gente ganhando muito dinheiro em cima disso. Não existe segredo. O segredo, não existe segredo, é uma alimentação balanceada, rica em vegetais, em verduras, valoriza as coisas do seu quintal. Não tem quintal? Da quitanda, do sacolão, abóbora, verduras, abobrinha, inhame, cará, mais cenoura, batatas e por aí vai. Um grande beijo. Qualquer dúvida, só no Instagram, nutricionista Juliana Queiroz, meu direct aqui mesmo. Não deixe de se inscrever no meu canal, deixa aquele like. Muito obrigada por esse vídeo, gente. E se você está na menopausa, siga essas dicas desses 2 vídeos que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Um grande beijo, fica todos com Deus, que Deus abençoe vocês. E até o próximo. Então, vamos lá, nossa receitinha que eu falei com vocês. Essa receitinha aí, ó, eu fiz um inhame misturado com cará, né? Então, aqui eu coloquei o azeite na panela, como vocês podem ver, né? Tô colocando aqui o azeite na panela. Adicionei cebola picadinha. Vou adicionar também um pouco de alho. Só um minutinho, que eu mexo, pra ir fritar bem assim, refogar bem essa cebola, liberar um saborzinho gostoso no nosso cará. Essa aí, gente, é uma opção maravilhosa que você pode fazer para acompanhar o seu almoço, né? Então, aqui, após fritar bem a cebola, tá vendo? Eu venho aqui também, adiciono alho. Eu deixo primeiro a cebola murchar para poder colocar o alho, né? Porque o cozimento do alho, ele é muito mais rápido que o da cebola, porque a cebola tem muita água. Então, demora um pouquinho mais. Mas eu refogo bem aqui a nossa cebola com o nosso alho. Espero ter uma corzinha sendo para começar a dourar, né?
E assim que estiver já começando a dourar, eu vou adicionar todo o cará, inhame picadinho. Eu piquei não em pedaços muito pequenos, em pedaços de médio e pequenos, todo o tamanho variado aí, né? Que pós o cozimento vai ficar bom. Então, adiciona aí na panela, né? Nessa panela já está refogada a cebola e o alho. Aí eu adiciono, né? Essa misturinha aí, dou essa refogadinha nele. Vou adicionar alguns temperinhos, que são os que eu uso são mais do meu uso aqui em casa, tá bom? Mas fica livre para vocês adicionar todos os temperos que você usa aí na sua casa. É lógico que a minha recomendação é que não seja utilizado esses caldos prontos, caldo de galinha, caldo de carne. Procure temperos separados. Eu tô colocando chimichurri, né, aqui na panela, que é um excelente tempero que você pode ter, tem várias opções no mercado. Tô usando aqui açafrão, né, açafrão da terra, não é curry, é açafrão mesmo, gente, tô usando açafrão aí, eu amo também. Vou colocar um pouquinho de orégano também, só um pouquinho, que eu vou até dar uma semeadinha, não sei nem se... Aí, ó, tô semeando orégano, que, né, dá um gostinho também. E por último, eu vou colocar o sal, né? Daqui a pouquinho vai aparecer aí, eu colocando o sal. Olha, ó, um pouquinho de sal, colocando um pouquinho de sal. Né? Quando o alimento está muito bem temperado, gente, menos sal a gente usa. Então, por isso que a gente gosta de temperar bem os alimentos, porque aí você usa menos sal, né? O sal é lógico que é um tempero importante também, porque ele vai dar um gosto todo especial. Mas quanto mais temperado, menos sal a gente usa. E por isso que eu peço para não colocarem esses caldos prontos, porque eles têm muito sódio, né? Eles são muito fortes. Então, eu coloco aí um copo de água e vou deixar cozinhar. Simples assim, gente. Quando ele cozinhar, depois daquilo que tiver cozido, eu vou adicionar no finalzinho um pouquinho de cheiro verde, cebolinha e coentro picadinho. Aí vai do seu gosto, né? A minha finalização vai ser essa. Tá vendo aí? Essa filmagem aí, ela não ficou muito boa, mas pra vocês perceberem. No finalzinho eu joguei um pouco de cheiro verde e cebolinha e pronto. É só isso, é só degustar. Aí pode ser acompanhamento junto com um arrozinho, feijãozinho, uma saladinha de alface, tomate, repolho e uma proteína, uma carne. Você pode comer junto. Pode colocar carne vermelha, frango e aí é você quem decide, tá bom? Muito obrigada. Não deixe de se inscrever no meu canal e até a próxima receitinha. Beijo!